Era uma vez, um tempo muito, muito distante, antes de qualquer coisa existir, nem mesmo a luz. Só havia a escuridão e o vazio. Então, um dia, Deus decidiu que era hora de criar o mundo. Com um simples comando, haja luz, aconteceu a primeira mágica. Uma luz brilhante apareceu e iluminou o universo, separando a escuridão da claridade. Deus sorriu, pois viu que a luz era boa. Assim, ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia de muitos que viriam na incrível jornada de criação. No segundo dia, Deus fez algo muito especial. Ele disse que haja um céu para separar as águas. E assim, ele criou um lindo céu azul acima das águas da terra. As nuvens fofas começaram a dançar no céu e tudo parecia tão mágico. No terceiro dia, Deus decidiu que era hora de separar a terra seca das águas. Que as águas se juntem em um só lugar e apareça a terra seca, ele ordenou. E assim, vastos oceanos e mares foram criados, enquanto a terra seca emergia. Logo, pedaços de terra se cobriram de grama verde, árvores frondosas e plantas coloridas. Flores de todos os tipos e cores brotaram, alegrando um mundo novo. Então, no quarto dia, Deus olhou para o grande céu azul e pensou que ele precisava de mais brilho à noite e durante o dia. Que haja luzes no céu para separar o dia da noite, disse ele. Deus criou o sol, radiante e brilhante para iluminar o dia, e a lua prateada com estrelas cintilantes para encantar a noite. Cada noite, as estrelas dançavam ao lado da lua, adornando o céu com seu brilho mágico. No quinto dia, Deus decidiu colocar vida nas águas e no céu. Que as águas fervilhem de seres vivos e que aves voem sobre a terra, ele disse. De repente, os mares começaram a se encher de peixes velozes e coloridos, e todo tipo de criatura aquática. Enquanto pássaros de todas as cores e tamanhos começaram a voar alegremente pelo céu. Chegou, então, o sexto dia, e Deus ainda tinha grandes planos. Que a terra produza todos os tipos de animais, ele falou com muita animação. Assim, surgiram animais grandes e pequenos, muitos com pelos macios ou penas fofas. Havia elefantes imensos, girafas altas, leões majestosos, coelhinhos saltitantes, e muitos mais. Mas então, Deus criou algo muito especial, os humanos. Ele criou um homem e uma mulher, Adão e Eva, para cuidar de tudo aquilo que ele havia feito e desfrutar do lindo mundo criado. No sétimo e último dia, Deus olhou para tudo que havia realizado e viu que era muito bom. Então, ele descansou, satisfeito e feliz com sua maravilhosa criação. Era uma vez, há muito tempo, numa terra onde as pessoas já não se lembravam mais de fazer o bem, vivia um homem bondoso chamado Noé. Ele era diferente de todos ao seu redor. Noé sempre tentava o seu melhor para ajudar os outros e cuidava da natureza com carinho. Não era de estranhar que Deus tivesse escolhido conversar com ele sobre uma missão muito importante. Certo dia, Noé estava cuidando do seu jardim, quando ouviu uma voz suave que parecia estar dentro dele e ao redor também. Era a voz de Deus. Deus disse: Noé, a terra está cheia de maldade, e vou inundá-la para recomeçar. Mas você, Noé, sua família e todos os animais fiéis serão salvos. Você deve construir uma arca, uma enorme embarcação, para abrigar a todos. Noé ouviu atentamente, mesmo sem entender tudo, começou a trabalhar com toda a dedicação. Dia e noite, Noé e seus filhos cortaram árvores, martelaram tábuas e construíram uma arca gigantesca, seguindo fielmente o plano de Deus. As pessoas ao redor riam e zombavam de Noé, por acharem que ele tinha perdido o juízo. Mas Noé não se importava, ele sabia que estava fazendo o que era certo. Ele continuava a explicar às pessoas sobre o que estava para acontecer, mas ninguém queria acreditar. Finalmente, após muito trabalho duro, a arca ficou pronta. E então veio a tarefa mais incrível: reunir os animais. Deus chamou cada criatura, desde os mais ferozes leões até os dóceis coelhos, das altas girafas aos pequenos sapos. Todos vieram em pares, macho e fêmea, marchando pacificamente para dentro da arca. Era um verdadeiro desfile da natureza. Assim que todos os animais e a família de Noé estavam a bordo, nuvens pesadas cobriram o céu, e as primeiras gotas começaram a cair. Noé fechou a grande porta da arca, e a chuva começou a cair mais forte do que jamais tinha caído antes. A terra estava coberta de água, mas todos na arca estavam seguros.
Noé cuidava dos animais, alimentava-os e mantinha a calma de sua família, enquanto o barco os mantinha protegidos das ondas gigantes. Dias e noites passaram até que, finalmente, a chuva cessou e a arca começou a flutuar suavemente sobre a água. Após muito tempo navegando, a arca repousou num alto monte. Então, Noé soltou um pássaro, um corvo, para ver se a água tinha baixado. O corvo voou ao redor, mas não encontrou terra seca onde pousar. Depois, Noé enviou uma pomba, e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que as águas haviam baixado. E a terra já começava a surgir. Noé e sua família ficaram repletos de gratidão. Quando saíram da arca, um lindo arco-íris coloriu o céu, e Deus prometeu que nunca mais inundaria a terra daquela maneira. O arco-íris seria sempre o símbolo dessa promessa. A partir dali, todos começaram uma nova vida, vivendo em harmonia e respeitando a terra e os animais. E foi assim, com um coração cheio de esperança e aprendizagens, que Noé e sua família deram início a um mundo renovado, sempre celebrando a bondade e as promessas de amor que ligavam o céu e a terra. Era uma vez, há muito, muito tempo, logo após o grande dilúvio, quando Noé e sua família repovoaram a terra, todos os seres humanos falavam a mesma língua. Eles viviam em harmonia e trabalhavam juntos para criar um mundo novo. Assim, começaram a explorar e a se espalhar pelo Vale de Sinar, onde encontraram uma planície linda e fértil. Lá, decidiram se estabelecer e construir uma cidade incrível para todos. Ao se instalarem na planície de Sinar, as pessoas tiveram uma ideia brilhante: construir uma cidade grandiosa com uma torre que chegasse até o céu. A ideia era fazer com que todos permanecessem unidos, para que ninguém se perdesse pelo mundo. Eles queriam ser famosos por essa grande façanha e também queriam pedir a Deus que nunca mais acontecesse algo terrível como o dilúvio. Cheios de entusiasmo, os habitantes do Vale de Sinar começaram a coletar tijolos e barro. Trabalharam de manhã até a noite, empilhando tijolos e construindo a torre cada vez mais alta. A torre crescia e crescia, e logo os trabalhadores já não conseguiam mais ver o chão de tão alta que estava ficando. Porém, lá no céu, Deus observava a movimentação e sabia o que essas pessoas estavam planejando. Ele percebeu que a motivação deles não era só a união e o desejo de segurança, mas sim, o orgulho e a vaidade de querer ser tão grandiosos quanto ele. Deus sabia que, se os homens continuassem unidos, nada seria impossível para eles, e isso poderia levá-los a cometer grandes erros. Então, decidiu descer à terra para ver a construção de perto. Ao chegar, Deus percebeu que a melhor maneira de interromper a construção não era destruindo a torre, mas sim, confundindo a linguagem. Dessa forma, as pessoas não conseguiriam mais se entender e, assim, parariam de construir a torre. E foi o que ele fez. Deus confundiu as línguas de todos os trabalhadores. No meio da construção, de repente, um pedreiro pedia tijolos, mas recebia barro. Outro dizia para empilhar os tijolos de um jeito, e seus companheiros faziam de outro. Ninguém mais se entendia. As palavras se misturavam e soavam estranhas aos ouvidos de cada um. A confusão foi tão grande que todos desistiram de construir a torre. As pessoas ficaram frustradas e começaram a se dispersar, cada grupo levando consigo a nova língua que havia aprendido. E assim, as nações se espalharam pelo mundo, cada uma com seu idioma único. A cidade e a torre que eles haviam começado a construir foram abandonadas e recebendo o nome de Babel, que significa confusão, por causa do grande alvoroço que ali aconteceu. Com o tempo, a cidade de Babel desapareceu, mas a história de como a arrogância dos homens levou à diversidade de línguas nunca foi esquecida. Essa história nos ensina que, quando trabalhamos juntos em harmonia e com humildade, podemos alcançar grandes coisas, mas quando deixamos o orgulho e a vaidade tomarem conta de nossos corações, a confusão pode aparecer. Portanto, lembrem-se sempre, crianças, a união e a humildade são a chave para um mundo melhor.